Oi, gente. Hoje é 19 de janeiro de 2022 e a gente está vendo esses slides aqui, que o título é Integração por Substituição, mas na verdade eles são sobre muito mais coisa que isso. No vídeo anterior que eu fiz, eu mostrei que cálculo 2 é cheio de teoremas que não são só uma fórmula. Você só consegue usar a fórmula direito para ter resultados que fazem sentido quando determinadas hipóteses são obedecidas. Então, por exemplo, aqui a gente usou o TFC2, a fórmula do TFC2, e a gente obteve um resultado errado. Aqui a gente fez a mesma coisa, num caso que inclusive não envolvia infinitos, e a gente concluiu que 3 é igual a 4. Então, essa aqui é a fórmula do TFC2, e a fórmula não é o teorema inteiro. Para a gente ter o teorema inteiro, a gente tem que ter a fórmula e as hipóteses. As hipóteses, em geral, são escritas em separado. E, em muitas situações, elas são difíceis de lembrar. Então, o que a gente vai fazer é que a gente vai tratar as fórmulas e as hipóteses em separado. E nos exercícios nos exercícios que eu vou explicar nesse vídeo de agora, a gente vai basicamente treinar jeitos de manipular essas fórmulas. E em alguns dos exercícios a gente vai verificar quando é que elas funcionam e quando é que não. Tá? No vídeo passado eu mostrei para vocês que a gente ia usar essa fórmula daqui muito. Isso aqui é uma demonstração de uma fórmula chamada integração por substituição. Não é o que a gente chama daquela substituição assim. É integração por substituição. Ou integração por mudança de variável. Tem versões mais curtas dela, mas essa aqui é a que parece mais com uma demonstração. E apesar de a gente saber justificar cada igual dela, a gente vai ter que usá-la com cuidado, porque ela só funciona se determinadas hipóteses foram obedecidas, e a gente vai ter que checar isso. Tá? E a gente vai testar alguns exemplos e a gente vai começar a ter uma intuição visual de quando é que isso funciona e quando é que não. No vídeo anterior eu expliquei os exercícios que vocês iam fazer. O exercício 1 pedia para vocês fazerem 3 exercícios de um PDF do semestre anterior, então na verdade esse exercício é 3 exercícios em um só. O exercício 1 do PDF novo são os exercícios 1, 2 e 3 do PDF antigo. No exercício 2 eu pedi para vocês pegarem esse slide aqui que eu acabei de mostrar e pedia que vocês tentassem entender cada igual dele e entender, quer dizer, entre outras coisas, que vocês vão ter que saber o significado de cada coisa, vão ter que saber pronunciar cada coisa e tudo mais. E esses iguais aqui podem ter funções diferentes dependendo do contexto, podem ter pronúncias diferentes, então deem uma olhada com cuidado para ver se vocês entendem eles. Deixa eu dar só uns exemplos. Nesses iguais daqui, isso aqui é uma integral desde x igual a até x igual a b. Então esses iguais são os limites de integração. Isso aqui é a diferença de f de x entre x igual a b e x igual a a, ou talvez você prefira pronunciar na outra ordem, entre x igual a e x igual a b. Isso aqui não tem uma pronúncia padrão. Alguns iguais são hipóteses, outros iguais são... esse igual daqui é uma substituição, repara que ele tem 2 pontos antes. Esse igual daqui quer dizer, quando a gente faz essa substituição, o resultado é não sei o que, não vou dar mais dicas, tentem lembrar os detalhes disso tudo, etc, etc. Tá? Então, tentem entender direito cada slide, quer dizer, cada pedacinho desse slide pesadíssimo daqui, porque o exercício 2 pede isso e o exercício é muito importante. Tá? Então, assista esse vídeo e depois tente entender cada uma das igualdades do slide 7. E aí eu dei aqui a dica dos significados e pronúncias. E aqui eu pus um aviso dizendo que os próximos 3 slides não são autocontidos, você vai precisar assistir o vídeo para entender eles. E eu agora vou explicar mais coisas, mais slides novos que também não são autocontidos.
que vocês também vão precisar desse vídeo para entender eles, e talvez você precise rever o vídeo várias vezes, tá? Porque cálculo 2 é uma matéria pesada, sinto muito. Então, da mesma forma que aqui eu apresentei uma fórmula que eu disse que é bem importante, que é a fórmula da integração por mudança de variável ou integração por substituição, aqui eu vou apresentar uma outra fórmula que é bem importante e que, à primeira vista, não tem nada a ver com integral, mas a gente vai aplicar ela em umas coisas com integral daqui a pouco. Então, essa fórmula daqui vem em duas versões diferentes. A gente chama de fórmula da derivada da função inversa. A fórmula é essa daqui, mas em muitas situações isso aqui é mais fácil de entender, porque isso aqui é uma espécie de demonstração dessa fórmula. Então deixa eu seguir essa demonstração com vocês. Esse primeiro igual daqui é uma hipótese. É o seguinte, não está escrito em português, mas é como se ele dissesse: vamos supor que f de g de x é sempre igual a x. As outras coisas vão ser consequências dessa primeira igualdade daqui. Então, se essa primeira igualdade daqui é verdade, se eu derivo f de g de x, o resultado é o mesmo que derivar x, e a derivada de x é 1. Mas eu também posso obter essa derivada de um outro jeito, que é usando a regra da cadeia. Se eu usar a regra da cadeia, eu descubro que essa derivada daqui é f' de g de x vezes g' de x. Então, repara que, juntando essa igualdade com essa, eu descubro que 1 é igual a essa coisa daqui. Então, essa igualdade nova diz exatamente isso, que essa coisa aqui vale 1. E aí, se eu divido os dois lados por isso aqui, eu obtenho que g' de x é igual a 1 sobre f' de g de x. Tá? Então, isso é uma demonstração de que essa igualdade daqui vale se essa daqui valer. A de baixo é a consequência da de cima. Agora vamos fazer uma versão abreviada disso. Vou chamar isso aqui de fórmula da derivada da função inversa, versão 1, ou DFI1. A versão mais curta, ela diz simplesmente a hipótese e a conclusão. A hipótese é que f de g de x é sempre igual a x, e a conclusão é essa daqui. Então, g' de x é 1 dividido por f' de g de x. E aqui eu pus vários exercícios que são exercícios só de substituição, só um exercício de vocês conseguirem fazer essas substituições daqui seguindo a regra de que você não pode simplificar nada. Você só pode substituir. Substituição e simplificação são operações totalmente separadas. Então, aqui vocês vão ter que fazer umas substituições. Repara que essa aqui usa o DFI1 e todas as outras usam o DFI2. Então, espero que seja tudo fácil. Quase todas essas são fórmulas que a gente vai usar depois. E em alguns lugares tem umas novidades simples de como é que a gente vai fazer para escrever a derivada da raiz quadrada e coisa assim. Então, vocês vão ver que aqui tem um pouquinho de improviso. Aqui eu resolvi escrever a raiz quadrada como SQRT, de square root. Vocês já devem ter visto essa função em programas de computador, calculadoras, etc. E aí eu resolvi que nesse caso eu ia escrever a derivada da função square root como SQRT'. Aqui eu fiz uma coisa parecida. Aqui, nesse último, eu inventei um jeito engraçado de falar da função inversa do cosseno, que é o arco-cosseno, e da derivada dessa função daqui. Tá? Então, espero que não tenha grandes mistérios, é só vocês tentarem fazer a substituição sintaticamente, como sempre, seguindo todos os detalhes que eu pedi. E aí, nesse slide aqui, eu mostro algumas fórmulas que não valem sempre. Na verdade, quase todas as igualdades vão valer sempre, mas tem algumas que não. Isso aqui a gente sabe que vale sempre. Então, isso aqui também vale. A gente simplesmente subtraiu menos cosseno de x ao quadrado dos dois lados. E já que esse lado é igual a esse, então essa raiz quadrada é igual a essa raiz quadrada. Então, até aqui tudo bem.
Só que aqui eu cancelei a raiz quadrada com esse ao quadrado, e aqui eu estou dizendo que seno de x é igual a essa raiz quadrada daqui. Aqui o espaçamento está errado, eu devia ter botado um espaço a mais aqui, eu vou deletar esse espaço aqui depois, mas a gente chega a essa conclusão daqui, que a gente vai ver que não vale sempre. Então, nesse slide aqui tem duas fórmulas que a gente vai ver que não valem sempre, e o próximo exercício pede para vocês fazerem bom, então tem vários exercícios simples que vão fazer vocês verem que essas igualdades que eu marquei não valem sempre, e o último pede para vocês descobrirem exatamente onde é que elas valem usando argumentos oleométricos, tá? É aquela coisa de que aparentemente vocês vão testar infinitos pontos e marcar os pontos nos quais uma igualdade verdadeira, mas na verdade, se vocês testarem alguns pontos, vocês já conseguem ter uma intuição de qual o comportamento dessa igualdade e dessa, e aí vocês conseguem dar a resposta sem precisar testar infinitos pontos. Esse primeiro exercício aqui ele é muito importante, tá? Uma vez, quando eu estava dando matemática discreta, eu vi que as pessoas não conseguiam escolher um número, por exemplo. E eu pedi alguma coisa tipo, escolha um número entre 3 e 10. E as pessoas ficaram paralisadas tentando entender o que eu estava dizendo. Elas estavam tentando descobrir qual era o número certo, e elas não conseguiram, elas entupiram. Então, se você tiver isso, se por algum motivo você não conseguir escolher um número entre 42 e 99, dá um jeito de fazer esse exercício com amigos que consigam escolher para você, tá? Aqui você vai ter que fazer uma coisa um pouco mais difícil. Não só você vai ter que escolher um número real, como você vai ter que escolher um número real que obedeça essa igualdade daqui. E aí tem a dica de que é melhor você escolher um alfa para o qual você sabe esses dois resultados aqui. Tá? Então façam isso. O exercício C é bem parecido, o exercício D é um exercício que aparentemente é de testar infinitos pontos, mas no instante vocês vão pegar o jeito e vocês vão conseguir fazer o desenho testando só uns pouquinhos pontos. Então, agora vamos começar a juntar fórmulas estranhas. Repara que aqui não tem nada escrito em português. Nesse caso aqui, eu aproveitei que eu estou gravando um vídeo e não escrevendo uma coisa que todo mundo tem que conseguir ler, e eu fiz uma demonstração bem abreviada de uma determinada coisa. Esse primeiro igual vamos supor que f de g de x é igual a x. Esse segundo então lembre que g' de x é igual a isso aqui. Aí, depois disso, quando eu passo daqui para cá, eu não indico qual é a substituição, eu já faço a substituição direto, fingindo que ela é óbvia. Alguém com muita prática vai saber ler isso e vai saber que quando eu passo dessas duas primeiras linhas para essas duas daqui, o que eu fiz foi que eu peguei um caso particular de uma fórmula famosa, um teorema mais famoso. Então, isso aqui é famoso, e isso aqui é um caso particular. Então, peraí, deixa eu apagar essas coisas daqui. Então, esse igual daqui é uma consequência de algo famoso, e a partir daqui a gente vai fazer uma coisa que também é fácil de entender para alguém com prática, elevado a ln de x é o próprio x. E ln são funções inversas uma da outra, eles se cancelam de uma determinada forma, e esse igual daqui é verdadeiro, tá? Elevado a ln de x é igual a x. E aí, portanto, 1 sobre e elevado a ln de x é igual a 1 sobre x. Então, esse igual daqui também é algo que a gente aceita. Então, a gente descobriu que a ln' de x é 1 sobre x. E agora vamos pegar mais consequências disso. Para alguém que tenha muita prática com as fórmulas que a gente está usando,
bom, essa pessoa vai conseguir ver essa igualdade e vai ver que essa igualdade é uma consequência do TFC2. Lembrem que o TFC2 é uma das fórmulas que aparecem aqui, é essa. Então, se a gente fizer a substituição certa no TFC2, como vocês já fizeram aqui, nesses dois casos, em alguns exemplos, vocês vão chegar exatamente nessa fórmula daqui, tá? Então, a ideia é que uma pessoa com muita prática sabe reconhecer imediatamente que isso aqui é verdade, isso aqui é consequência do TFC2. E já que a gente sabe que a ln' de x é 1 sobre x, eu posso substituir a ln' de x por 1 sobre x aqui, e aí eu descubro isso. Eu descubro que a integral de 1 sobre x é ln de x, tá? Então, isso é um caso de juntar várias fórmulas estranhas para obter uma fórmula que vai ser importante. Essa fórmula de integração daqui vai ser importante depois. Mas, por enquanto, a gente só está vendo como juntar elas, tá? Depois a gente vai começar a ler trechos de livros, fazer exercícios de integrar coisas e tudo mais, mas agora é só reconhecer por que é que certas igualdades são verdadeiras. Agora aqui eu vou fazer algo bem parecido, só que usando seno e arcosseno. Lembra que arcosseno é a função inversa do seno. Então, usando essas fórmulas, eu descubro que a arcosseno' de x é essa coisa daqui. E aí eu faço uma simplificação complicada que leva vários passos. E em um dos passos eu vou ter que usar algo bem parecido que eu usei aqui, em alguma dessas fórmulas daqui, que eu agora não vou contar qual é, tá? Bom, então, depois de todos esses passos aqui, eu consigo descobrir que a derivada do arcosseno é isso aqui. E aí, usando exatamente a mesma coisa que eu fiz no caso anterior, eu descubro isso aqui pelo TFC2, depois eu troco o arcosseno' por 1 sobre a raiz de 1 menos x2 e obtenho essa igualdade daqui. Então, isso aqui é mais uma fórmula de integração que vai ser importante para a gente. Daqui a pouco a gente vai ver por quê, como é que ela aparece, tabelas de integrais e coisas assim. Mas depois, tá? Por enquanto a gente está aprendendo a deduzir fórmulas estranhas e juntar elas, e trabalhar só com as fórmulas e deixar para descobrir as hipóteses necessárias depois. E por enquanto acabou, tá? Esse slide aqui eu devia ter deletado, ainda não deletei. Então essas são as explicações dos slides. Bom, esse é o 12. Essas são as explicações dos exercícios 4. Não, desculpa, dos slides 10 até 12. Não, desculpa. Slides 8 até 12. Então, deixa eu parar esse vídeo por aqui. Na hora da aula eu vou passar mais coisas.